Bora estudar! Nós vamos mergulhar num tema simplesmente incrível: a voz no deserto, João Batista e a preparação do caminho. A gente vai olhar bem de perto para uma das figuras mais fascinantes de toda a história, sabe? Um homem que dedicou a vida inteira apenas para ser o precursor de algo infinitamente maior que ele mesmo. Não é só uma biografia qualquer, é a nossa chance de entender a engenharia minuciosa por trás de uma missão divina e a força de um propósito bem definido. Para nossa conversa ter uma lógica bacana e fácil de acompanhar, a gente dividiu essa jornada cronológica em 6 partes. Começamos com o profeta anunciado, passamos pelo nascimento miraculoso, a mensagem e o batismo e chegamos ao encontro com o Messias. Depois, a gente vai analisar aquela fase tensa de dúvida, prisão e morte e fechamos com o legado dele. É um fluxo que ajuda muito a entender o passo a passo da missão de João aqui na Terra. Bom, começando pela nossa primeira etapa, o profeta anunciado. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a chegada de João Batista não foi de jeito nenhum um mero acidente. Foi tudo meticulosamente antecipado séculos antes dele nascer. Imagina o seguinte, olha só a força dessa citação do livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Para colocar isso em perspectiva, na antiguidade, quando um rei ia viajar, as pessoas literalmente construíam estradas, né? Eles nivelavam morros e preenchiam vales, tudo para a carruagem real passar sem dar nenhum tranco. E a missão dessa voz no deserto era exatamente essa, só que atuando direto na arquitetura espiritual e moral da nação. E o texto do profeta Malaquias bate exatamente nessa mesma tecla, firmando essa base lá no Antigo Testamento. Ele declarou que um mensageiro seria enviado para preparar o caminho, agindo com o mesmo espírito e poder do antigo profeta Elias, que era famoso justamente por sua ousadia inabalável. Era a garantia divina de que aquele longo silêncio profético ia, enfim, ser quebrado por um arauto de restauração. Com o cenário todo montado, a gente entra na segunda parte, o nascimento miraculoso. E aqui fica super claro que a intervenção divina esteve presente desde o primeiríssimo momento. Dando uma olhada rápida na linha do tempo, vemos que 9 meses antes do nascimento acontece o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias. Ele meio que duvidou na hora e acabou ficando mudo. Aí, lá pelo 6º mês de gestação, rola aquela visita histórica de Maria a Isabel. E no 8º dia de vida, a criança precisa ser nomeada. É aí que Zacarias supera de vez a dúvida, volta a falar em tom de louvor e dá ao menino o nome de João, que significa Deus é gracioso. E essa graça foi crescendo em segredo, quietinha, até o ministério público dele começar lá pelo ano 28. O que nos leva direto para a nossa terceira etapa, a mensagem e o batismo. É o momento em que a voz finalmente ecoa para valer, trazendo um ministério super radical naquelas terras áridas da Judéia, focado numa mudança real de atitude. Agora, o que é fascinante sobre essa parte é o contraste prático da vida dele. João usava umas roupas bem rústicas de pelos de camelo e comia o que achava no deserto, gafanhotos e mel silvestre. A pregação dele exigia arrependimento sincero, aquela transformação de dentro para fora. Ele não tinha o menor receio de bater de frente com a elite religiosa, poderosa e acomodada da época, chegando a chamar o pessoal de raça de víboras. O próprio deserto, tão árido e severo, meio que validava a autenticidade daquela mensagem forte. E o ponto alto aqui é como ele mesmo entendia o seu próprio limite. Ele deixava muito claro, o batismo que ele fazia era com água, que era um símbolo externo super importante para o perdão dos pecados baseado no arrependimento. Mas, fazendo um contraste direto, ele anunciava que o batismo do Messias que estava chegando seria o verdadeiro divisor de águas, um batismo com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, uma purificação muito mais profunda. Ele sabia exatamente o lugar dele na história. E claro, toda essa preparação insana no deserto convergia para um único ponto, o encontro com o Messias. O clímax absoluto de toda essa missão lá no Rio Jordão. O momento em que a ficha cai de verdade está eternizado nessa frase monumental. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João vê Jesus se aproximando, ele o aponta no meio da multidão e cumpre o seu papel principal. E dá para sentir a imensa humildade dele quando declara que não era digno nem de carregar as sandálias do Messias. Só para contextualizar, naquela época, mexer nos pés de alguém era tarefa delegada ao mais inferior dos servos.
É maravilhoso ver como esse momento se constrói passo a passo. Jesus passa por esse batismo não porque ele tivesse falhas, mas para se identificar lado a lado com a humanidade que ele veio resgatar. Aí, quando ele sai da água, os céus simplesmente se abrem, o Espírito Santo desce parecendo uma pomba e a voz do Pai valida o Filho na frente de todo mundo. Esse momento histórico é exatamente o ponto de partida oficial do ministério terreno de Cristo. Só que ser inabalavelmente fiel também cobra um preço altíssimo, né? E é por isso que a gente entra na fase da dúvida, prisão e morte. É um capítulo marcado por uma escuridão e uma vulnerabilidade que humanizam demais o nosso profeta. Aquele profeta totalmente destemido acaba sendo preso pelo governante Herodes Antipas, porque teve a coragem de denunciar as imoralidades que rolavam lá no palácio. E lá na prisão, no escuro da cela, João manda seus seguidores perguntarem a Jesus: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? É de partir o coração, sabe? Depois de uma vida inteira de certezas inabaláveis no deserto, estar preso ali e não ver uma intervenção messiânica imediata trouxe o peso de uma dúvida esmagadora à mente dele. Mas olha só a perfeição da resposta do mestre para essa incerteza. Jesus não dá uma bronca em João. Pelo contrário, ele manda avisar dos milagres que estavam acontecendo e para quem estava ali em volta ouvindo, ele solta o maior elogio imaginável. Não apareceu alguém maior do que João o Batista. Jesus simplesmente pega o momento de maior vulnerabilidade do precursor e transforma no seu triunfo teológico definitivo, um pouco antes dessa jornada terminar num triste martírio. E mesmo com um fim trágico, a força da obediência dele continuou reverberando por muito tempo. Vamos analisar a extensão profunda desse legado na nossa última parte. A passagem desse cara pela história é impressionante por um motivo muito singular. Ele não carregava nenhum título honorífico. Segundo os registros, ele não fez um único milagre que seja. Não governou nenhuma terra, não teve exércitos. Ele executou com uma perfeição absurda um único objetivo de vida: entregar a mensagem de que a redenção estava batendo à porta. É a prova máxima de que uma grandeza imensurável pode ser atingida apenas cumprindo seu propósito, sem precisar de holofotes. E para ter ideia da escala colossal que esse trabalho preparatório tomou, olha que fato surpreendente. Anos e anos depois da morte dele, lá no livro de Atos, a gente descobre que pessoas em várias regiões distantes, como o eloquente Apolo, já conheciam profundamente a mensagem e o batismo de João. Ou seja, a voz dele definitivamente não ficou presa naquela cela. O chamado dele se espalhou como fogo e continuou moldando corações muito além do seu tempo. Então, recapitulando a nossa jornada, fica muito nítido que a gente não está olhando para eventos casuais. Da precisão profética no início até o momento exato de apresentar o Messias, passando pela aceitação dolorosa da própria fraqueza humana, nós vimos a arquitetura perfeita de uma vida que foi 100% dedicada a abrir o caminho para o próximo. E chegamos ao fim da nossa aula visual de hoje com uma provocação gigantesca. Como é que a gente pode cumprir a nossa própria missão aqui com um foco assim tão inabalável, sem ficar o tempo todo correndo atrás de títulos, riquezas ou aplausos? A história dessa voz solitária no deserto continua sendo um tapa na cara e um testemunho brilhante sobre a humildade e a força indomável do propósito. Fica aqui essa reflexão poderosa e o nosso incentivo para continuarmos sempre buscando conhecimento. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado por assistir esta aula. Espero ter ajudado.